quadro Psicologando Entrevista. E a doutora Áudrea Gilberto se faz presente aqui. Tudo azul, doutora? Tudo azul. Bom dia. Azul, que simboliza a cor da psicologia, mas não foi por causa disso, não. Sim. Eu vim com uma rosa, mas já sou muito discreta. Eu falei, vou com azul, que é mais disfarçado um pouquinho, né? Já não basta o cabelo, né? Pois é, agora que eu tô vendo que eu combino com o cenário. Ficou legal? Ficou legal, não ficou estranho, não. Então, eu gosto de ser mais discreta por causa do cabelo, né? Então, mas é um prazer estar aqui. Boa tarde, né? Já é hora do almoço. Boa tarde vocês. Muito legal. Começando esse quadro agora. Vou ficar vindo uma vez por mês entrevistando algum colega da área da saúde. Maravilha. Se o pessoal gostar, a gente aumenta a frequência, eu venho mais vezes. Combinado. E quem é o convidado de hoje? O convidado de hoje é meu colega, neuropsicólogo, Ítalo Lobo. Mas eu vou deixar que ele se apresente, porque se eu for falar todo o currículo dele, a gente não sai daqui hoje. Ítalo, bem-vindo. Muito obrigado, Fábio, Divino, Dona Áudrea. Muito obrigado por esse convite, é uma honra muito grande estar aqui compondo essa mesa. Tá bom. Você só puxa um pouquinho o microfone para cá para ficar aí, beleza. Agora ficou bom. Áudrea Gilberto, a partir de agora, apresenta o quadro Psicologando Entrevista. Então vamos lá. Qual que é a sua formação atualmente? Aonde você trabalha também? Certo. Eu me graduei em psicologia e aí comecei a perceber que em psicologia a gente nunca para de estudar. Então comecei uma série de pós-graduações. Antes eu contava, já parei de contar quantas são, mas parei ali por volta da 10ª e um quebradinho. Até que decidi fazer a neuropsicologia depois de mais ou menos uns 5 anos de carreira na área clínica. Ia sempre percebendo o aumento das demandas nesse quesito, sobretudo da avaliação neuropsicológica. Foi quando eu e a minha esposa nós decidimos, então, aprender um pouco mais sobre a avaliação neuropsicológica. Atualmente, estou mestrando em educação, ligado mais a tecnologias da educação, porém, atuando de forma clínica com psicoterapia e avaliação neuropsicológica na Clínica Oshiro. Bacana. Agora, explica quem é a sua esposa, que com certeza está ouvindo a gente. O nome dela é Andresa Lobo, está comigo nessa jornada desde 2013, psicóloga também. Quando a gente começou a se relacionar, ela já estava ali no finalzinho do ensino médio e queria psicologia. Eu estava no começo da graduação, então calhou da gente ter um caminho tanto dentro da graduação quanto da área profissional juntos, na área clínica também, só que ela divide a área clínica e avaliação neuropsicológica com psicologia escolar na IESGO. Que inclusive é onde ela está agora nos ouvindo. Um abraço para o pessoal da IESGO, que não se formou. Um abraço também especial para a Andresa. E por que eu pedi para você apresentá-la, além da importância que ela tem? Porque ela também faz parte dessa caminhada de neuropsicólogos que vocês formaram. Inclusive tem o Instagram. Qual que é o Instagram? Você sabe de cabeça? Os neuropsicólogos. Isso, lá vai ter mais informação, além do Instagram particular de cada um deles. E qual que é a divisão que vocês estão fazendo? Eu nunca me lembro. Quem vai atender, qual idade e a partir de quando? Atualmente, pela bateria que nós temos de testagem, nós delimitamos um público a partir dos 6 anos de idade até os 16 anos de idade. Contudo, a gente já está se organizando para esse mês agora de outubro ampliar para público também adulto. Se possível, a nossa tentativa vai ser até os 80 anos. Menos que isso, ali por volta, abaixo dos 6 anos, nós ainda vamos tentar expandir também até os 2 anos de idade, para ficar uma faixa de público bem interessante. E a nossa divisão está sendo mais pela disponibilidade de tempo mesmo. A Andresa geralmente faz as avaliações dela na sexta-feira, período noturno, e eu na quarta-feira, no período matutino. Bacana. E agora explica pra gente o que é a testagem neuropsicológica. Geralmente a gente encaminha, nós estamos atendendo na clínica para vocês entenderem, e de repente a gente começa a fazer algumas suspeitas. Por exemplo, eu não aplico teste nenhum. Então, quando eu tenho uma suspeita de um transtorno de personalidade, um transtorno de aprendizagem, que eu preciso de um laudo, eu encaminho para neuropsicólogos. Lá eles vão poder dizer se a pessoa tem traços ou uma confirmação de TDAH, autismo, depressão, transtorno de personalidade borderline ou bipolaridade, entre outros.
Por que que você não pode simplesmente acordar um belo dia e falar, nossa, como eu estou borderline hoje? Como eu estou bipolar hoje? Porque precisa de uma testagem. Inclusive, esses testes que vocês fazem na internet, alguns pode ser um instrumento para você identificar alguns sinais, algumas características, mas você não pode afirmar que você tem um transtorno ou um adoecimento sem passar por uma bateria de exames. É isso que eu quero perguntar para você hoje. Quais que são os exames? Quantos exames são? Quanto tempo leva? E por que que não é tão rápido assim? Como, por exemplo, um diagnóstico clínico, que a pessoa olha para você e vê os exames e fala, virose. E um dia você já sai o resultado. Por que que não é tão simples nem tão fácil assim? Certo. Vamos começar, então, por um pressuposto que é a diferença da avaliação psicológica da avaliação neuropsicológica. Primeiro de tudo, antes até mesmo de entrar para valer nessa seara, os dois, avaliação psicológica quanto neuropsicológica, são de área exclusiva do psicólogo. Por quê? A testagem psicológica ela é restrita a nós profissionais da psicologia. Bom, como é que nós vamos saber então qual testagem é restrita ou não? Nós temos uma plataforma organizada pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, que é o CFP, e essa plataforma ela é de domínio público. Qualquer pessoa pode ir lá observar, pode ir lá consultar e entender. Você sabe qual é? Sim, é o SATEPSE. O SATEPSE traz os dados de normatização, de validade e demonstra se aquele teste está apto a ser utilizado por um psicólogo ou não. Tanto é que a utilização de testagem não validada, não regulamentada pelo SATEPSE pode considerar falta de ética e o psicólogo profissional pode responder por essa questão. Todavia, lá no SATEPSE também vai ter um informativo sobre algumas ferramentas que não são consideradas testes psicológicos, como fontes complementares, desde que tenham um embasamento técnico-científico. E é onde quebra uma parte desses testes que tem na internet. Tem muita testagem por aí na internet, tem muita plataforma que tem lá, descubra se você tem isso, descubra se você tem aquilo, mas não tem nenhum embasamento sequer, não tem nenhuma confiabilidade, não tem nenhuma validade. Então, tem que tomar muito cuidado nesse quesito. E aí agora, abordando um pouquinho mais da diferença da avaliação psicológica para neuropsicológica, a avaliação psicológica ela pode ser um pouquinho mais branda, um pouquinho menos exaustiva, um pouco menos intensa em quantidade de duração, de aplicação de testagens, e a avaliação neuropsicológica ela vai ter um foco muito específico em avaliar funções cognitivas, executivas, para compreender se há alguma questão como a neurodivergência. Agora explica pra gente o que são essas funções. Inclusive, se tiver muito técnica a linguagem, por favor, nos ajude, nos informe. Fábio, se puder me auxiliar aqui, que está na vanguarda, ou vocês que estão nos ouvindo, pode escrever alguma dúvida se a gente está falando de uma forma muito técnica e vocês não estão entendendo. Especialmente os pais, escutem o que está sendo falado para vocês entenderem da importância dos seus filhos fazerem essa avaliação. O que são as avaliações cognitivas? Executivas. Certo. Funções cognitivas refere-se a todos os nossos processos de aprendizagem, atenção, memória, concentração, tudo isso está ali dentro. Inteligência está ali dentro também. Só então que tem como avaliar se eu sou inteligente ou se eu não tenho uma inteligência? É só uma inteligência? Como é abordada essa parte da inteligência hoje em dia? Esse quesito é extremamente amplo. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho no porquê que esse processo pode ser um pouco mais exaustivo, um pouco mais demorado. Tem avaliações neuropsicológicas que podem chegar aí até 10 sessões ou até mais, porque depende muito da necessidade de cada avaliando. Em média, virgula ali entre 8 a 10, mas às vezes pode passar um pouco mais desse quesito, justamente para o profissional poder compreender como que está essa inteligência, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, onde deve ser mantido alguma estratégia, onde precisa ser intervido em alguma questão, né, tem uma intervenção em alguma questão. Da mesma forma que se a gente for começar a destrinchar a atenção, nós temos vários tipos. Nós estamos sempre muito acostumados a entender a atenção como um sujeito que está ali concentrado.
Mas veja só, no instante em que eu estou aqui, ó, olhando aqui para a câmera, eu consigo, pela minha visão periférica, perceber você, Aldra, perceber o Fábio ali, consigo escutar outros sons. Então, por mais que eu tenha com um foco aqui, a minha atenção, ela não é só concentrada. Ela também pode ser dividida, ela pode ser alternada quando eu alterno para vários focos. Então, imagine só, se com a atenção já é dessa forma, imagine com a inteligência. Com a inteligência, talvez seja um dos conceitos mais exploratórios que a gente pode ter dentro da avaliação e dentro da psicologia teórica mesmo. Por exemplo, a abordagem cognitivista tenta compreender até mesmo como é a formação, o desenvolvimento de todo o processo de inteligência do ser humano. Tem um autor que é o Flynn. Cara, ele é incrível nesse quesito. Ele tem um TED em que ele mostra que a cada geração, a cada década de geração, os números de QI estão dando uma diminuída. E ele começa a se perguntar o que está acontecendo. Se as gerações antigas, a cada década, vão, entre aspas, ficando mais burras ou vão perdendo o coeficiente de inteligência, o que poderia estar acontecendo? E ele vem percebendo que as gerações, a cada vez mais, têm um poder de abstração maior, o que eleva os números de QI, por exemplo. E abstração é um dos conceitos mais recentes que a gente tem debatido e estudado. 12h41, você está ouvindo aqui na Rede Lance o quadro Psicologando Entrevista. Divininho Ramos, alguma pergunta no meio desses dois gigantes aqui? A gente só aprendendo, né, Divininho? Eu gostaria, primeiramente, cumprimentar a Aldra, né, e o Ítalo e parabenizá-los pelo quadro. Muito interessante. Realmente eu vou me abster de fazer pergunta e vou apenas ouvir aqui a nossa entrevistadora aí, doutora Aldra Gilberto. Pois bem, vocês têm mais 5 minutos aí no quadro. Fique à vontade. Obrigada. Você falou uma coisa interessante. Nós estamos perdendo o coeficiente de inteligência ao longo do tempo. Nessas avaliações que vocês aplicam, tem como analisar isso e desenvolver essas inteligências? Sim, com toda certeza. Com toda certeza é possível, sim. Tanto é que existem diversos quadros psicológicos, psiquiátricos que podem apresentar um declínio cognitivo. E dentro da avaliação neuropsicológica é possível compreender esse declínio. Entenda bem também o seguinte, a avaliação neuropsicológica ela tem um certo prazo. Uma vez que você faz ela, vamos supor que você fez uma avaliação com 10 anos. Quer dizer que aquele coeficiente de inteligência que apareceu ali vai ser sempre aquele mesmo? Não, não mesmo. Os seus níveis de atenção podem mudar, o teu QI pode mudar, diversas questões podem ser diferentes. E por isso, por vezes em alguns quadros, é necessário a reavaliação após um certo período. Tem profissionais que colocam essa reavaliação a cada ano, a cada 5 anos, depende muito da demanda e depende muito da questão, mas é fato, as nossas capacidades elas vão mudando ao longo do tempo. Tem como você explicar de uma forma muito breve como se deve e a importância da testagem para TDAH e autismo, especialmente para as crianças, e avaliação também para os idosos, para ver como é que está a perda, como é que está a inteligência, a percepção também, para a gente encerrar e deixar essa conscientização de que se você entende, se a professora está lá e fala, olha, leva ele para fazer uma testagem, ao invés de falar, olha, ele tem TDAH, leva ele para tomar um remédio, precisa fazer a testagem antes de qualquer medicação. Você não pode sair pegando o remédio do vizinho, do primo, para você dar para sua criança, e especialmente você pode causar danos que talvez não tenham como voltar. Mas com essa testagem, vocês vão entender agora a importância para o desenvolvimento do seu filho, para o desenvolvimento da sua criança e adolescente e também para auxiliar o idoso. Com toda certeza, esse cuidado ele é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Vamos dividir um pouquinho pelas etapas. No caso do autismo, agora nós temos cada vez mais informações e estamos popularizando mais essas informações. Essas informações têm chegado mais ao público geral, à população em geral. Tanto que, antigamente, pensava-se muito no autismo somente nos casos mais graves. Hoje em dia, a gente compreende, através dos níveis de suporte, que o nível de suporte 1 apresenta, sim, alguns níveis de sofrimento, apresenta ali alguns níveis que precisa de adaptação, que tem incômodos, que não existe necessariamente um autismo
leve, mas sim tem a distinção a cada nível de suporte. Através da avaliação neuropsicológica, você consegue compreender bem esse quesito, qual o nível de suporte, e consegue também entender bem melhor até um perfil sensorial daquele indivíduo. Consegue compreender bem mais sobre as especificidades e as particularidades dentro dessa questão, porque entendam que o transtorno do espectro autista é literalmente um espectro, é muito amplo. E a cada vez mais estamos vendo que é ainda mais amplo, mais complexo, muito improvável de que você veja 2 indivíduos diagnosticados com autismo exatamente da mesma forma, com o exato mesmo perfil sensorial. No TDAH, vale-se também da mesma questão. A gente pode dialogar sobre as questões referentes ao TDA, o TDAH, mas claro, há toda uma particularidade também. Existem indivíduos que vão ter maior predominância da desatenção, maior predominância da hiperatividade, do impulso. A avaliação neuropsicológica também consegue fazer uma boa discriminação desses quesitos. Então, além de ter uma precisão maior em um diagnóstico, ela é capaz de compreender e detalhar bem mais esse diagnóstico, detalhar bem mais o perfil dessa pessoa em si. Até porque, até mesmo questões de personalidade podem ser levadas em considerações e dentro de uma bateria de avaliação neuropsicológica costuma-se ter pelo menos uma avaliação de personalidade, para compreender também aquilo que pode ser característica do indivíduo e aquilo que pode ser característica de uma outra questão a ser investigada. E para fechar, o porquê que é importante os idosos fazerem também essa avaliação? Então, justamente porque existem alguns exames de imagem que podem ajudar a compreender os diagnósticos. Todavia, a forma talvez mais prévia de compreender um declínio cognitivo, de um quadro inicial de uma demência, é pela avaliação neuropsicológica. Então, esse é considerado ali o padrão ouro, vamos dizer assim, tanto para o público infanto-juvenil com questões de atenção, quanto para o público dos mais velhinhos, dos idosos, no quesito a memória, a questões neurodegenerativas. Obrigada, Ítalo. Prazer te receber aqui. A gente faz parte também de um grupo chamado Coletivo Pensar. Lá nós estamos tentando fomentar a psicologia como ciência e profissão em Formosa. Nós queremos trazer mais informações dentro da área da saúde mental, em especial, e capacitação para os psicólogos recém-formados, estudantes e também para os psicólogos atuantes. É um prazer ter esse espaço aqui na rádio. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Pois bem, então agora são 12h50, você está ouvindo aqui, ó. Jornal da Lance. Divininho Ramos, nós vivemos numa sociedade que profissionais desse quilate e discutir isso no rádio para um público de grande massa é muito importante, porque nós estamos evoluindo, as mídias sociais hoje fala rapidamente a comunidade brasileira e mundial, mas esses diagnósticos ou essas patologias ou esses tratamentos, eles são fundamentais para nós, principalmente nós que já erramos, né? Já estamos assim meio século, né, Divininho? É verdade, é verdade. A Áudrea talvez ela não imagine, né, a dimensão que toma esse quadro dela aqui na Rádio Lance. Eu vejo e eu ando na casa de todos praticamente, que eu trabalho com assistência a domicílio, né? Uhum. E o pessoal comenta muito, viu, Aldo, sobre o seu quadro psicologando aqui na parte da manhã. E com certeza agora ao meio-dia vai enriquecer mais ainda, né? Levar esse conhecimento aos nossos ouvintes. Doutor Ítalo, muito obrigado por ser o cobaia, aceitar, né, na primeira edição aí com a nossa querida Áudrea Joubert, viu? Não, foi uma honra muito grande estar presente aqui, por favor, sempre que precisa, me chame mais vezes, eu topo. Então tá combinado, então. Áudrea, já tem o próximo? Já pensou no daqui um... Já pensei, sim. Uhum. Não sei como vai ser, mas eu quero trazer uma psicóloga que eu tenho o prazer de trabalhar também nesse projeto, chamada Ione Antonini, também conhecida por outras áreas na cidade, para ela poder também falar a respeito do trabalho dela, especialmente em questões de depressão e ansiedade. Maravilha. Professora Iane Antonini já foi secretária de Educação no município de Formosa, implantou dentro da sua gestão uma filosofia muito legal, conversando que a gente se entende. Exatamente. Ela é uma pessoa lembro muito bem maravilhosa. disso. Secretária do governo Pedro Ivo, né? Isso. Esposa do Sr. Jorge Antonini.
Pessoas maravilhosas. E o doutor Ítalo é seu parente por tabela, né, Sim, Divininho? somos quase que primos. Família Lobo, tradicionalíssima, uma das pioneiras, uma das famílias mais importantes na construção da nossa história formosense, viu, querida Áudrea Jubé? Pois é, eu cheguei, tem 10 anos, tenho título de cidadã formosense, mas ainda estou entendendo essa questão de família, quem é a família que construiu, que fez, que aconteceu. Inclusive, em breve, vamos trazer alguns estudos também para vocês a respeito da psicologia em Formosa. E quem foi que implantou, que o Ítalo até sabe quem foi. E a gente também vai trazer esse contexto dentro das famílias de Formosa. Eu estou estudando agora psicanálise. Olha! Né? Sou cursando aí, né, do Instituto Âmago, que tem agora um polo aqui em Formosa. E nós começamos aqui nesse semestre agora. E justamente falando, né, da parceria que tem com vocês, os psicólogos, né, que é um tratamento, que é uma alternativa, né, e muitas vezes a gente trabalha em parceria com vocês. Claro que eu só estou na primeira aula, então não posso me sentir um psicanalista ainda, mas é muito importante porque, assim como na psicologia, na psicanálise também você desenvolve o que foi lá atrás, né, hereditariamente. Então, muitos dos nossos problemas hoje psicológicos, social, né, as doenças da alma já vêm justamente da família. Por isso que eu mencionei a família, que a sua família é muito importante aqui para nosso município. Certa feita, tentei fazer uma árvore genealógica, mas tive que parar. Gente demais. Tomou tempo demais, rapaz. Bom, e todo psicólogo tem que fazer terapia e todo psicanalista tem que fazer supervisão e você vai encarar uma coisa que nós passamos por um problema. A gente não cuida dos outros se a gente não se cuidar. Maravilha. Estávamos aqui antes falando da necessidade da atividade física. Alguém me confessou que não vai para academia de jeito nenhum. E olha, a atividade física ela não é para ser um momento de lazer, muitas vezes. É um remédio amargo e chato, mas que te impede de ter vários problemas, inclusive psicológicos. Portanto, eu espero que, junto com a sua graduação, nós tenhamos algumas mudanças, especialmente no seu autocuidado. Mas eu estou nadando lá em casa. Uma vez por semestre. Não vale. Uma piscina desse tamanho. Então, tchau para vocês. Bom almoço, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Divininho Ramos, 12h52, já caminhando para o final do nosso programa. Justamente isso, Divino. É uma forma da gente aproximar profissionais tão importantes hoje para a nossa mente, para a nossa saúde mental, para descobrir os problemas. Infelizmente, quando vem profissionais como esse, me parece que trágico ou coincidência, nesse final de semana nós tivemos mais uma pessoa que nós perdemos para a sociedade, para o suicídio, né? Infelizmente, uma pessoa bastante conhecida aqui do Jardim Oliveira. América. A Jardim América, né? Jardim Oliveira, ali naquela região. E a sociedade formosa ficou muito impactada, né, Divininho? E aí vem profissionais como esse que podem nos ajudar muito. No primeiro gatilho, na primeira dica, certo? Não leve pensando que, é bobagem, igual a gente mais antigo falava, era frescura, precisa de tomar vergonha na cara. Trate com muita seriedade, porque nós tivemos agora recentemente, a nível de Brasil, uma jogadora de vôlei famosíssima, né, que não mostrou gatilho nenhum, não deu tempo nem da família, todo mundo hoje se perguntando. Tivemos aí também o dentista dos super famosos, que tudo está levando a crer que também foi suicídio. A perícia já descartou, inclusive, Divininho, de ter entrado alguém na casa dele, de ter empurrado ele, jogado ele na piscina. Então, assim, assuntos que reverberam nacionalmente, mundialmente, e que está aí para que a gente tenha um acesso melhor a essa informação. E sempre quando vocês souberem, ouvirem esses casos, saibam que é um ato desesperado de sofrimento. Não é covardia, não é besteira, não é frescura. Impacta muitas pessoas. E você que está passando por isso, tem como você ter solução para esse momento de desespero. Tem o CVV, tem o CAPS, que é só chegar lá que você vai ter acolhimento. A UBS também você pode procurar a Clínica Escola IESGO. Você pode, uma coisa que eu preciso falar para você, você pode chegar numa clínica e falar, eu preciso de atendimento com urgência.
Ai, mas eu não tenho dinheiro. Nenhum psicólogo, num caso de urgência, pode negar atendimento. Chegar e falar assim, eu preciso de atendimento urgente agora, eu quero morrer, eu quero me matar. Eles vão dar um jeito. Ah, não sei qual. Procura a Clínica Oshiro, procura o Espaço de Desenvolvimento Humano Med, procura o Instituto Gente Linda. Você lembra de mais algum, Ítalo? Eles vão te atender, nem que você espere uns 5 minutinhos terminar alguma sessão. A gente está capacitado para te ajudar nesse sofrimento. Não carrega para casa, não acha que não tem solução, porque tem sim. Tem também o Pode Falar, que é um serviço também de apoio emocional em crise. Ele é mais focado em jovens, até ali os 24 anos. Tem a área de chatbot, dá para conversar pelo WhatsApp. Também tem as áreas de Quero Me Inspirar, Quero Me Cuidar, que também vão trazer subsídios e estratégias para você se cuidar, para que esse sofrimento não culmine em algo trágico. Pois bem, Divininho Ramos, um grande abraço, seus comentários finais, 12h55. Só lembrando aí ao nosso ouvinte, né, que hoje deu início aí a coleta de lixo através da AP Service, né? Passa um caminhão novinho na porta da minha loja hoje. Parabéns aí para o prefeito que fez esse contrato com o Ari, né? Eu estive com o Ari hoje reunido pela manhã, conversando com ele justamente dessas mudanças. A empresa Almeida levou todos os contêineres de lixo. Pode isso. Tem base um negócio desse. Mas o caos que foi estabelecido no final de semana, até amanhã à tarde, todos os bairros estarão assistidos e essa empresa